Seja bem-vindo a essa videoaula e nessa aula a gente vai continuar falando aí sobre análise combinatória e probabilidade, tá? Só que nessa aula a gente vai introduzir o conceito da combinação, tá? Que é muito útil aí para resolver uma série de problemas e exercícios, tá? Então a gente vai ver mais uma vez aí o conceito da probabilidade, tá? A gente já resolveu aí alguns exercícios, né? E a gente vai introduzir a combinação. A combinação de n elementos escolhe K, ela é representada dessa forma. Ou Cn, K, ou C subíndice N e índice K, ou essa representação entre parênteses, tá? N elementos tomados K a K, tá certo? Isso aqui é igual a N fatorial dividido por K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Mas para quem não se lembra, o fatorial de um número n, ele vai ser a multiplicação do n até os inteiros positivos, tá? Menores ou iguais a n, tá certo? Então, n fatorial vai ser o que? N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até chegar no 2 vezes 1, tá? Então, por exemplo, o fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? O fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, esse é o conceito de fatorial, ok? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui que envolve todos esses conceitos para a gente entender como é que trabalha. Em uma loteria, 6 números são sorteados de um total de 40 sem reposição. Um jogador escolhe 6 números antes do sorteio, tá? Item 1. Qual é a probabilidade de que os 6 números escolhidos pelo apostador sejam iguais aos 6 números sorteados, tá? Esse é o item 1. O item 2 diz o quê? Qual é a probabilidade de que o apostador acerte 5 dos 6 números sorteados? Bom, o item 1, vamos lá, a probabilidade que os 6 números escolhidos pelo apostador sejam iguais aos 6 números sorteados. As formas possíveis de escolher os 6 números, como é que a gente faz isso? A gente faz que de 40 números a gente vai escolher 6, né? Então a gente tem 40 números no total, a gente vai escolher 6 que seriam sorteados, né? Então isso vai ser, olha aqui a nossa colinha aqui, ó, 40 fatorial dividido por 6 fatorial multiplica 34 fatorial, tá? Isso aí vai ser o quê? 40 fatorial vai ser 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 vezes 36 vezes 35 vezes 34 fatorial. Por que eu parei no 34 fatorial? Porque ele vai cancelar com esse 34 aqui de baixo, tá? E aí o 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Se a gente efetuar essas contas, a gente vai encontrar esse número aí, tá? 3.838.380, tá? Formas possíveis de escolher 6 números, tá? Então, as formas favoráveis de acertar os 6 números é apenas uma, né? Dos 6 que a gente escolhe, os 6 têm que ser sorteados, né? Então, a gente tem apenas um caso, né? De acertar todos os números. Então, a nossa probabilidade do item 1 vai ser 1 em 3.838.380. Tá? Uma probabilidade bem baixa, né? Vamos ao item 2. O que diz o item 2? Qual é a probabilidade de que o apostador acerte 5 dos 6 números sorteados? Tá? Então, a probabilidade de acertar 5 e errar 1. Né? Olha só, muita atenção. Obviamente, a probabilidade disso aqui acontecer, ela vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? No denominador, a gente tem o número de casos possíveis, né? Ou seja, dos 40 números que a gente tem, dos 40 números que a gente dispõe, a gente faz 40, escolhe 6, né? Que é o total de formas de a gente agrupar 6 a 6 esses números aí, esses 40 números, né? E o número de casos favoráveis? Olha só,
essa primeira combinação aqui é o seguinte, o que ela está dizendo? Que dos 6 números, olha aqui, dos 6 números sorteados, né, que são os corretos da loteria, eu quero acertar 5, né? Dos 6 eu quero acertar 5, né? E dos que não forem sorteados, eu quero que seja representado apenas um, né? Repara aqui, ó. Olha só, deixa eu até selecionar uma cor diferente aqui. Dos 6 números corretos, eu vou acertar 5, né? Espera aí que eu não alterei aqui direito. Ó, dos 6 números escolhidos, eu vou acertar 5, tá? E dos 34 números que não foram escolhidos pelo sorteio, eu vou ter que marcar uma bola ali, entendeu? Por quê? O que acontece? Esses 5 aqui são 5 números que eu acertei. E esse 1 aqui é o número, são os números que eu errei, né? Então, o 5 ele está dentro do conjunto dos 6, porque foram 6 corretos e eu tenho 5 corretos que eu acertei, né? E dos 34 restantes, ou seja, os números que foram errados, né? Dos 40, 6 são certos. E o restante, 34, não foram sorteados, né? Só que eu tenho que ter uma bola que caia nesse espaço aqui, nesse conjunto aqui, né? Então, dos 34 errados, eu tenho que ter uma bola ali que eu marquei que realmente foi uma bola errada, né? Repara que 5 mais 1 aqui dá 6, que é o total de bolas sorteadas, tá certo? Então, isso daí, essa é a probabilidade, tá, de acertar 5 números e errar um, tá? Se a gente efetuar essas contas, a gente vai encontrar que a probabilidade é de 204 dividido por 3.838.380, tá? Repara, a probabilidade de acertar 5 números, ela é 204 vezes maior do que a probabilidade de acertar todos os números, né? Então, é uma diferença aí brutal, né? 204 vezes mais fácil você acertar 5 números do que acertar todos os números dessa loteria aí, tá certo? Bom, então trouxe aí essa questão, tá? É uma questão aí que introduz a gente aí no conceito da combinação de números e o fatorial, né? E a gente vai progredindo aí nos raciocínios, tá? Na utilização de todas essas ferramentas. Então, dessa aula aí a gente vai ficando por aqui e até as nossas próximas videoaulas.